Bem-vindos à nossa terceira aula de biologia. Eu sou o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade à aula passada sobre as moléculas da vida. Bem, hoje iremos falar sobre as biomoléculas. Bem, para começar, temos que falar de dois conceitos. O que são polímeros e monômeros? Polímeros são uma sequência de monômeros e monômeros formam os polímeros. As biomoléculas são divididas em quatro tipos: os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. Vamos começar aqui pelos carboidratos /açúcares glicídios. Eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são ricos em energia, né, fazendo a manutenção das atividades vitais das células. Os monossacarídeos, né, que tem uma molécula só, glicose e frutose, são os monômeros dos polissacarídeos, que tem mais de 3 moléculas, celulose, amido e glicogênio. Então, aqui eu já falei, né, que eles são ricos em energia e eles fazem a manutenção das atividades vitais das células. A glicose é uma molécula básica para a obtenção de energia e ela forma os polímeros amido, que tem como função reserva energética das células vegetais. A celulose, que forma a parede celular dos vegetais, que para poder servir como sustentação, é essa partezinha aqui mais escura. E o glicogênio, que é um óleo polissacarídeo que serve como reserva energética para animais e fungos. O próximo são os lipídios, mais popularmente conhecidos como gorduras. Eles possuem insolubilidade em água, até porque se eles fossem solúveis, eles iriam sair na urina. E eles são solúveis em solventes orgânicos, como álcool e clorofórmio, e as moléculas nesse grupo possuem funções muito distintas. Temos aqui a primeira molécula, o fosfolipídio, que é o fósforo mais o lipídio, e ele compõe a membrana das células, né, formando essa bicamada de fosfolipídio. A gente ainda vai ver mais com calma sobre membrana plasmática e tudo. Os esteroides, como por exemplo o colesterol e os hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e os estrógenos. Os ácidos biliares, que são esteroides que ajudam na digestão das gorduras. A vitamina D, que consegue combater o raquitismo, que é quando fica meio que mais oco o osso. E a cera, que é produzida por animais e vegetais. Só pegou o exemplo das abelhas. Um dos lipídios mais conhecidos é o colesterol, que faz parte das membranas celulares e é bom para os hormônios de crescimento e serve como fonte de energia. Juntamente com os triglicerídeos, estão presentes no tecido adiposo dos animais e em algumas sementes dos vegetais. Bem, o colesterol ele é dividido em três. O HDL, que é o colesterol de alta densidade, que ele é o colesterol bom. Ele tira o LDL, que é o colesterol ruim do corpo, leva para o fígado para ser metabolizado e eliminado. O LDL, que é o de baixa densidade, né, low density, que é o mal, ele traz gorduras para as artérias, podendo causar doenças cardíacas, né, como infartos, insuficiência cardíaca, etc. E a gente ainda tem também o VLDL, que é o Very Low Density, o colesterol de densidade muito baixa, que ele também é mau, porque ele impede o HDL de tirar o LDL do corpo. Seguindo, nós vamos ter agora as proteínas,
que são polímeros, cujos monômeros são os aminoácidos. Já sei. Só pensar para saber desse negócio de polímeros e monômeros, pensa em Lego. Os monômeros são cada pecinhas, sabe? E os polímeros é quando você vai juntando muitas pecinhas de Lego. É tipo isso. Bem, continuando aqui, né? Proteínas. Atuam em todas as funções biológicas, todos os componentes da célula são formados por proteínas, e as reações químicas são ativadas por proteínas chamadas enzimas. Resumindo tudo isso, proteínas são extremamente importantes. Temos alguns tipos de proteínas, como por exemplo as proteínas estruturais, que é a actina e a miosina, que serve para os músculos, a hemoglobina dos glóbulos vermelhos, o colágeno e a queratina, que ficam nas células da pele, a insulina, que é um hormônio que regula a taxa de glicose no sangue humano, e a pepsina, que é a enzima estomacal que digere proteínas, responsável, né, por... E essas duas aí que eu falei, insulina e pepsina, são responsáveis por outras funções biológicas aqui. Bem, vamos ter dois tipos de aminoácidos principais. Os aminoácidos naturais, que são aqueles que conseguimos sintetizar em nosso organismo. Daí tem alguns exemplos aqui com nome difícil: triptofano, leucina, metionina. Por agora, pelo menos, não precisa decorar isso aí não. Só precisa saber aminoácidos naturais, a gente consegue sintetizar, a gente consegue produzir. E também tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz e a gente precisa ingerir em determinados alimentos. Temos ainda outros tipos de aminoácidos, como por exemplo, que antes de falar disso, esses outros tipos servem para a gente conseguir ver eles numa escala mais microscópica, conseguindo corar eles. Então a gente pega um corante dos tipos desses aminoácidos. Então, por exemplo, os aminoácidos apolares são hidrofóbicos. Ok, até aí, ok. Os polares neutros, eles não têm carga elétrica, eles são hidrofílicos, ou seja, hidrofóbico não gosta de água, hidrofílico ele adora água. Quer dizer, reiniciando, polares neutros, o que é esse neutro? Serve para você colocar corantes neutros. Polares ácidos, hidrofílicos e carga negativa. Você usa para corar, para deixar colorido, corantes corantes que são ácidos. E os polares básicos também são hidrofílicos e têm carga positiva. Você usa corantes básicos para corar eles. E para finalizar, temos os ácidos nucleicos, que são os DNA, que é o DNA e o RNA. Os monômeros são os nucleotídeos e eles formam os ácidos nucleicos, que são divididos em DNA, é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Bem, o RNA, que é esse aqui, ó, RNA, ele atua na formação dos genes, definindo e transmitindo características hereditárias. Ele tem os nucleotídeos dele, a adenina, que se liga com a timina, e vice-versa, e a citosina, que se liga com a guanina, e vice-versa. E também temos o RNA, que ele é responsável pela síntese de proteínas. Então temos aqui a adenina, a guanina, a citosina e também podemos ter a uracila. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, vocês podem dar um like aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou muito clara, vocês podem perguntar nos comentários. E um spoiler para a próxima aula de biologia, a gente vai se aprofundar um pouco mais em células e a gente ainda vai começar a citar, assim, começar a dizer algumas características dos vírus. E é isso. Adeus.